Seja muito bem-vindo ao módulo de banco de dados aqui do curso. Prometo a você que neste módulo você vai conseguir entender banco de dados, um assunto tão necessário e ao mesmo tempo às vezes se torna complicado, mas aqui o meu objetivo é descomplicar para você. Então, neste módulo vamos aí entender mais sobre banco de dados e nos próximos módulos já vamos entrar afinco nas ferramentas de banco de dados como o SQL e o MongoDB, beleza? Vamos entender o que é o banco de dados e o problema que o banco de dados ele resolve. E aqui vamos entender qual é a problemática que o banco de dados ele resolve. Qual é o problema que essa tecnologia veio resolver. É muito importante que você entenda isso. Não é apenas sair usando, mas realmente entender qual o problema se deu para que essa tecnologia fosse criada, para que a gente possa começar a entender bem os conceitos por trás dela. Então vamos abrir o nosso blog que a gente acabou de fazer no módulo passado. Espero que você tenha realmente feito o blog comigo passo a passo, ok? Então vamos lá abrir ele e ver na prática qual é o problema que o banco de dados resolve. Estou aqui com o nosso blog, né? E, por exemplo, se eu venho aqui, ó, publicar, pronto aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, vou dizer aqui, ó, artigo 1, ok? Aqui, alguma coisa, beleza? Enviar, certo? Então, acho que se eu dar aqui se eu vier aqui agora, ó, veja que o artigo tá aqui, né, ó. Leia mais, ele tá aqui. Só que se eu parar aqui a aplicação e voltar aqui de novo, ó. E aqui voltar aqui, ó. Você verá que ele vai sumir. Por que isso? Porque a gente está guardando tudo isso em um array, certo? Isso pra gente desenvolver uma aplicação mais rápido e testar mais rápido é até legal, mas um blog, né, tem que ter um artigo publicado e ele fica lá para sempre, independente se o usuário sair ou não. E aí entra o principal problema que o banco de dados ele resolve, que é justamente pegar esses dados, né, esses dados que a gente tem e ele salvar em um local, ele armazenar. Por isso que o nome é banco de dados, porque ele pega os dados e guarda em um banco, beleza? Simples assim. E aí entra mais um problema, né? Que é qual banco escolher? Existem vários bancos de dados. Existe o MongoDB, existe o MariaDB, o MySQL, existe o CoachDB, existem muitos bancos de dados. E aí a gente fica naquela, qual banco de dados eu devo usar? Se você pesquisar aí na internet, qual é o melhor banco de dados, vai aparecer uma infinidade de artigos de comparativos. Uns realmente faz uma comparação legal, outros um pouco mais tendenciosos, mas é normal, né? Porém, qual você vai escolher não importa agora. O que importa é que você deve entender que existe apenas duas categorias de banco de dados, que são o banco de dados SQL, certo? E também tem os bancos de dados NoSQL. E que é o SQL e o NoSQL, que significa linguagem de consulta estruturada, o SQL. E o NoSQL é uma linguagem de consulta
não estruturada. Vamos descobrir aí mais o que é isso, né? Para frente aqui. E existe uma gama de variedades de banco de dados. No SQL, por exemplo, existe o MySQL, existe o PostgreSQL, que é bem usado, né? No lado do NoSQL, o MongoDB, que vai ser tema de modos aqui. Também existe o Redis, então assim, existe vários bancos de dados que você vai utilizar. Porém, os mais famosos aí, os mais queridinhos aí da galera, trata-se de o MySQL ou o MariaDB e no lado do NoSQL, o MongoDB, beleza? E aqui eu vou te explicar um pouco dos dois, para que você possa ver a diferença de ambos, né? O NoSQL, ele em sua estrutura guarda todos os seus dados em formato de tabela. É muito importante que você guarde essa informação. O SQL usa tabelas para guardar os dados. Por exemplo, digamos aqui que esse dado aqui é um dado de um cliente meu, né? Eu tenho uma loja online e eu quero pegar os dados. Então, eu pego, por exemplo, o endereço desse cara, o nome desse cara e o sobrenome. Então, é com essa estrutura que o banco de dados SQL vai salvar os meus dados em formato de tabela. Só que os bancos de dados SQL, eles são bancos inflexíveis, ou seja, eles tendem a ser mais engessados, porque você não consegue fazer uma alteração de forma dinâmica. Por exemplo, digamos que o meu cliente, que eu acabei de pegar aqui o endereço dele, ele não queira receber correspondência, ele queira receber tudo por e-mail. Com essa estrutura aqui, eu não consigo capturar o e-mail dele. Eu preciso meio que fazer uma gambiarra, ir lá no banco de dados e criar um novo campo. No caso, seria aqui um campo de e-mail. Então, essas dificuldades que o SQL nos apresenta, né? Essa estrutura engessada. Eu não consigo criar campos dinâmicos, por exemplo, com banco de dados. Tudo dele tem que ser previamente arquitetado. É por isso que quando você vai projetar um banco de dados SQL, você precisa pensar em todos os casos possíveis. E aí vem análise de requisitos, engenharia de software, para que você possa realmente estruturar bem um banco de dados. Existe até uma profissão, né, que é o profissional DBA, que é aquele profissional que cuida apenas de banco de dados. Por ser tão complexos, às vezes fazer toda essa estrutura. Outro problema que existe no banco de dados SQL, né? Por exemplo, se eu não conseguir capturar uma informação, por exemplo, ele não me deu o endereço. Como é que eu faço? Eu não tenho como apagar isso aqui, entendeu? Ele precisa estar aqui. Então eu vou meio que receber dados de forma... Vou usar recursos para guardar dados que vão ser dados que não vou utilizar, que vão ser nulos, né? Não vai ser vazio, por exemplo, entende? Então também tem essa peculiaridade no SQL. E ficaria assim, né? Eu teria que fazer uma gambiarra aí, né? Tanto para estender aqui o e-mail, mas também eu poderia receber dados como nu, né? E como eu te falei, isso é um problema que o SQL tem. Não quer dizer que ele é ruim ou é bom. Quer dizer que ele tem um problema e você tem que aprender a lidar com esses problemas caso você opte a trabalhar com SQL. Então, esse é apenas um dos casos, ok?
Na próxima aula, a parte 2, vamos conhecer quais são as características dos bancos de dados NoSQL, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!